a gente vai agora para a parte de percepções profundas, que é uma das coisas que as pessoas com alta sensibilidade energética mais se queixam. É que, como a própria Elaine falou, que é a sobrecarga de informações, né, sensoriais. Então, essa alta sensibilidade, ela pode ampliar essa percepção. Como foi dito, pessoas com alta sensibilidade energética, elas podem ser mais receptivas a nuances e sutilezas que outras podem não perceber. Isso pode permitir uma compreensão mais profunda nas interações e situações. E tem uma pergunta aí de Adilson. Olha só, eu vou dar uma pausa aqui para responder a pergunta dele. Como é que eu posso identificar que a emoção é minha ou a emoção é do outro? O autoconhecimento é algo muito importante quando a gente trabalha com alta sensibilidade energética. Por quê? Porque quando você percebe como você se sente, hoje, como é que eu estou me sentindo hoje? Estou me sentindo feliz. De repente, de uma hora para outra, eu começo a me sentir triste. Essa tristeza é minha ou não? Né? Se eu estava feliz, e se eu não tenho nenhum motivo para eu estar triste, então essa tristeza não é minha. Então, eu terminei captando essa emoção de alguém. Então, o autoconhecimento, você sempre está atento ao que você está sentindo, é muito importante para você identificar se aquela emoção ou aquela dor, aquele incômodo é seu ou do outro. Se alguém tiver mais pergunta, pode fazer aí. Vamos lá. Como é que se dá essa percepção profunda, né, que tanto afeta as pessoas com alta sensibilidade? No sentido físico, né, como é que a gente sente? Como é que a gente, o nosso sistema físico capta essas informações, né? Nós temos um sistema sensorial, que é um conjunto de órgãos dotados de células especiais que são chamadas receptores. Então, esses receptores, eles estão, né, nesses órgãos dos sentidos, né, na visão, na audição, no tato, paladar, e o indivíduo capta os estímulos e as informações que estão no ambiente que o cerca e no próprio corpo. Então, nós estamos aqui com os nossos sentidos, no nosso sistema sensorial, e estamos aqui captando essas informações. Mas como é que isso se dá? Né? Essa percepção se dá através de um processamento sensorial. Como é esse processamento sensorial? É uma habilidade que o sistema nervoso tem de organizar e interpretar essas sensações que são recebidas do ambiente e do próprio corpo, a fim de emitir um comportamento apropriado ao contexto. Então, esse processamento sensorial, ele tem várias etapas. Tem 4 etapas, né? A primeira etapa é um registro sensorial, que é a percepção, a recepção dos estímulos e o discernimento desses estímulos. Seria uma consciência dessa sensação. Então, primeiro eu registrei aquele estímulo e tenho consciência dessa sensação. Depois, esse estímulo é modulado, né, quanto à intensidade, à frequência, à duração e à especificidade, né, nas pessoas com alta sensibilidade, isso é muito intenso e duradouro. Elas vão sentir isso com mais profundidade. Depois, há uma discriminação sensorial, que seria a capacidade de distinguir entre esses diferentes estímulos e organizar esses estímulos de acordo com as qualidades especiais e temporais, para depois que eu registrar, modular, discriminar, eu planejar um comportamento. Se aquele estímulo me causa algum desconforto, eu vou botar a mão nos ouvidos, eu vou tapar o nariz, dependendo do julgamento que eu faça
em relação a esse estímulo que eu recebi. Isso do ponto de vista físico. Do ponto de vista espiritual, a gente não sente com os órgãos do sentido. Nós sentimos através do perispírito, que é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual ele percebe essas coisas espirituais. Eles captam os sentidos corpóreos. Né? Então, o espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser. Tudo que encontra na esfera da radiação do seu fluido do perispírito. Então, diferente do que dos sentidos físicos, a gente sente com o perispírito. Por que a gente está falando disso do perispírito? Porque a gente acredita que as pessoas com alta sensibilidade, como elas têm essa facilidade de, né, de emancipar, né, facilmente, né, muitos têm dupla vista, muitos têm essas sensações mais aguçadas, muitos têm mediunidade, alguns têm desdobramento, que seria essa expansão perispiritual que faz com que as pessoas tenham acesso a todas essas informações energéticas através do perispírito.